Boa noite a todos, bem-vindos. Depois de um dia de trabalho, de atividades, nossa segunda-feira à noite, mais um encontro do nosso fórum de reflexão bíblica e teológica. Nós chamamos esse espaço de segunda opinião e neste ano de 2011 temos dado atenção à Bíblia como o livro-texto do cristianismo, também evidente do judaísmo, mas a Bíblia como livro-texto da nossa fé cristã. Nós estamos com o tema Conheça Sua Bíblia e este é o nosso quarto encontro, então quero dar boas-vindas a todos. Fico feliz com a presença de todo mundo, um auditório maior do que eu imaginava, o que denota um interesse muito saudável. Fico muito feliz que nós estamos partilhando desse interesse de conhecer um pouco mais a Bíblia e de nos localizarmos dentro da Bíblia Sagrada. Conheça sua Bíblia, o nosso quarto encontro. Queria convidar você a dedicar alguns instantes em oração antes de nós estudarmos essa noite. Deus nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua presença conosco, em nós, sobre nós. E consagramos às Tuas mãos o nosso dia de trabalho e agora também este tempo, este ambiente, as nossas mentes e corações. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade e a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de lhes falar hoje à noite sobre a história da redenção. Justamente porque a redenção, conforme nós a compreendemos em Jesus Cristo, ela tem uma história, ela não acontece num vácuo de tempo, de cultura, de sociedade. Então a redenção tem uma história e eu gostaria de lhes falar então sobre essa história, que começa, acredito eu, ali no Gênesis 3,15, o que a teologia chama do proto-evangelho, ou primeiro evangelho, quando Deus promete que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ela ganha mais concreção a partir da chamada ou da vocação de Abraão, quando Deus começa a criar este povo, do qual surgirá esse descendente da mulher prometido em Gênesis 3,15. O que é muito interessante é que aquele que esmagaria a cabeça da serpente seria um ser humano. É o descendente da mulher, é um ser humano, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. No Salmo 116. Portanto, são os humanos quem põe a perder a terra do Senhor. E nesse sentido deveria ser um humano a resgatar para o Senhor a terra do Senhor. É mais ou menos como se Deus dissesse: olha, vou deixar esta tenda aos cuidados dos humanos. Os humanos então põem a perder a tenda e Deus vem com a sua onipotência e com o seu
status pleno de divindade e recupera a posse da tenda. Isso significaria um casuísmo, uma mudança das regras do jogo. Digamos, se a terra está sob os cuidados humanos, Deus não pode, entre aspas, não pode, quando você usa a expressão não pode, para Deus tem que ser sempre entre aspas, né? Mas por uma questão de coerência, Deus não pode vir e invadir o mundo dos humanos e fazer acontecer o seu propósito e realizar a sua vontade. Então, essa é a inteligência da história da redenção. É que tem que ser um humano a recuperar e devolver a Deus a posse e o controle do universo criado. É por isso que em Gálatas capítulo 3 e capítulo 4 vai ser dito que Jesus nasce do ventre de uma mulher e na plenitude dos tempos, ou na plenitude do tempo, Jesus nasce do ventre de uma mulher. Então é um humano. Se é um humano, esse humano tem descendência. Esse humano vem do ventre de uma mulher. Esta mulher, ela tem origem étnica. Ela tem um passado, ela tem os seus ancestrais. Não é um extraterrestre quem vem, é um humano. Então, é essa inteligência do proto-evangelho, que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e essa origem étnica do descendente da mulher começa a ser construída com Abraão no seu chamado registrado no livro do Gênesis, o capítulo 12, os versos de 1 a 3. Eu gostaria de usar como ponto de partida esta expressão do apóstolo Paulo em Colossenses, o capítulo 2, os versos 16 e 17, que diz: portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Bom, se é um humano, esse humano para nós é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o filho de Maria, ele nasce do ventre de Maria. Ele tem uma origem étnica, ele nasce dentro de um contexto de cultura, ele nasce dentro de uma sociedade, ele nasce dentro de um povo, ele nasce num momento da história. Se é um humano, ele tem passado, porque é o passado que constrói a nossa identidade. São as experiências que vivemos que dizem quem nós somos. E não somente as experiências que nós vivemos, mas as nossas origens e a identidade das nossas origens. Para exemplificar melhor, eu estava outro dia conversando com algumas pessoas sobre um musical de Natal, em que nós estamos desejando contextualizar ou atualizar a mensagem do Evangelho. E para contextualizar e atualizar a mensagem do Evangelho, fazê-la mais próxima de nossa realidade social e cultural, nós poderíamos fazer, por exemplo, o seguinte: fazer de Jesus o filho de um imigrante, ou de um migrante nordestino, com uma jovem catarinense, nascido na comunidade de Heliópolis. Nós pegaríamos uma jovem que tivesse vindo de Santa Catarina para São Paulo. Essa jovem se perderia na vida, se drogaria, se prostituiria, e ela encontraria na comunidade de Heliópolis um migrante nordestino que
que fosse muito pobre, carente, e eles então teriam um romance, teriam um filho, e esse filho pobre, marginalizado, desprezado, não aceito, ele seria Jesus na nossa peça de Natal aqui, no domingo que antecede as celebrações do Natal. Jesus seria o filho de um migrante nordestino com uma jovem catarinense, nascido na comunidade de Heliópolis. Qual o problema disso? O problema disso é que, quando você tira Jesus da sua linhagem étnica, quando você tira Jesus de todos os elementos sociais, políticos, religiosos do seu povo, quando você desencarna Jesus de sua tradição, você despersonaliza Jesus e você desmonta a identidade de Jesus. Jesus não tem nada a ver com Lampião, Jesus não tem nada a ver com o Brasil, Jesus não tem nada a ver com um país tropical, Jesus não tem nada a ver com o Zé Carioca, por exemplo. Jesus não tem nada a ver com uma pessoa que usa galocha e bombacha. Jesus é judeu. Jesus só pode ser compreendido quando enxergado e quando visto dentro da cultura judaica. Por quê? Porque, digamos assim, Deus demorou pelo menos 2000 anos, 2000 anos, construindo elementos que forneceriam as lentes através das quais Jesus deveria ser contemplado, para que ele fosse entendido. Já nem sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Por exemplo, o Roberto da Mata é um antropólogo, ele tem um texto pequeno, mas muito interessante e esclarecedor, cujo título do livro é O que faz do Brasil, Brasil? Se eu falo, por exemplo, carnaval, futebol, feijoada, caipirinha, eu estou falando do quê? Da Suécia? Eu estou falando da Turquia? Eu estou falando da Alemanha? Eu estou falando do Japão? Não, eu estou falando do Brasil. E para você entender um brasileiro, você tem que buscar em volta desse brasileiro quais são os elementos da sua cultura, da sua história. Nós estamos falando de população indígena, nós não estamos falando dos tuaregues do deserto. Se eu falo de tuaregue do deserto, eu posso estar falando de um israelita, de um palestino. Mas se eu falo de um índio tupi, se eu falo de uma tradição do Xingu, se eu falo dos escravos que construíram esse país há 500 anos, então eu estou descrevendo o que é ser brasileiro. O brasileiro, ele é uma mistura de índio com negro africano e com o europeu português. Então você lê, por exemplo, Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, você vai entender cultura brasileira, o que faz do Brasil Brasil e o que constrói a identidade de um brasileiro, a índole de um brasileiro. Então, se você tira o brasileiro da sua história, da sua cultura, dos seus elementos de raiz, você não tem mais um brasileiro. A mesma coisa acontece com Jesus. Você só entende Jesus se em volta de Jesus você coloca o nome de Abraão, de Moisés, se você fala do rei Davi, se você fala de Jerusalém, se você fala do Monte Sião, se você fala do templo em Jerusalém, se você fala do tabernáculo, se você fala dos sacerdotes, se você fala dos sacrifícios. Então Jesus, ele só é entendido aí. Então veja, Deus demorou 2000 anos para construir um processo, e Ele foi plantando elementos que constroem
a índole de um povo, constroem a inteligência de um povo, constroem a identidade de um povo, para que de dentro dessa identidade, de dentro de todo esse caudal cultural, venha Jesus. De modo que, para entender quem é Jesus, você precisa usar o templo de Jerusalém, Arão, Moisés, Abraão, os profetas. Você precisa usar todos esses elementos da cultura judaica para enxergar e entender quem é Jesus. Então, por isso nós precisamos do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica, porque Jesus é judeu, ele é filho de judeu, ele nasceu judeu. A religião de Jesus, se você quiser saber qual a religião de Jesus, judaica. Jesus era judeu, Jesus praticava a religião judaica, ia na sinagoga, ele lia a lei de Moisés, ele estudava os profetas, ele guardava o sábado, ele fazia tudo que um judeu do seu tempo fazia. E enquanto ele foi crescendo como judeu, ele foi ressignificando toda a sua história e ressignificando todos os elementos culturais, o que o apóstolo Paulo chama de sombras. Todos esses elementos culturais e esses elementos religiosos, políticos, sociais do Velho Testamento, o apóstolo Paulo aqui em Colossenses 2, 16 e 17 diz que isso era sombra do que haveria de vir, a realidade porém é Jesus. Então todos esses elementos apontavam para Jesus. Então é assim que a gente lê o Velho Testamento. A gente vê o Velho Testamento como placas de sinalização que apontam para Jesus e ajudam aquele que olha para Jesus a interpretar e decodificar Jesus. Então, por exemplo, o sacrifício de Abel para Deus, esse sacrifício de Abel é uma figura de Jesus. Aquele momento em que Abraão está na iminência de sacrificar o seu filho Isaque é uma referência a Jesus. A arca de Noé é uma referência a Jesus. Aquela fita escarlate na casa de Raabe, na muralha de Jericó, é uma referência a Jesus. Então tudo no Velho Testamento vem sendo construído para que quando Jesus aparecesse, ficasse muito claro que tudo quanto veio antes dele apontou para ele. E uma vez que você entende tudo que vem antes dele, quando você olha para ele, você o entende rápido. Por isso é que é muito fácil para João Batista, quando ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, imagina que você chega para um sujeito na Alemanha, lá em Frankfurt, e tem um alemão andando na praça, e você aponta para aquele alemão e diz assim para o alemão lá em Frankfurt: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer absolutamente nada. Para o alemão não quer dizer absolutamente nada. Mas se você pega um judeu que celebrou a Páscoa lá no Egito e sacrificou um cordeiro e usou o sangue do cordeiro para pintar os umbrais das suas portas e janelas, e o anjo da morte passou pelo Egito e só não levou o primogênito das casas, ou os primogênitos das casas cujos umbrais estavam pintados com o sangue do cordeiro sacrificado naquela noite, e que depois esse judeu sobrevivente, ele durante 2000 anos, ele praticamente durante 2000 anos, ele comemora anualmente a Páscoa, e celebra um cordeiro a quem ele deve a vida. Quando alguém diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então fica claríssimo. Você podia pedir silêncio às crianças, por favor? Por gentileza. Quando você tem toda uma construção de um cordeiro pascal e de você diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa explicação mais nenhuma, porque tem toda uma história que construiu a identidade daquele que está sendo apontado. Então é assim que a gente olha para o Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra do que haveria de vir, e a realidade é Jesus.
Bom, o Velho Testamento, antes disso, eu gostaria de voltar aqui na história da redenção, que eu disse que o proto-evangelho é Gênesis 3,15, a vocação de Abraão. Eu diria, não seria exagero nenhum da nossa parte se nós disséssemos que a história da redenção não começa nem em Gênesis 3,15, e nem em Gênesis 12, mas a história da redenção começa antes da fundação do mundo. Se você olha Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você vai ver que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas é só um preciosismo teológico, que acho que inclusive lá na frente vai fazer muita diferença, isso que hoje é apenas um detalhe. Mas aqui, olha, vamos entender como é que Deus vai construir, a partir de Abraão, a identidade de Jesus. Eu tentei sintetizar o Velho Testamento aí em 12 itens, que oferecem para você pelo menos uma perspectiva cronológica dos principais eventos da história de Israel e da história de Jesus, tá bom? Então, o proto-evangelho em Gênesis 3,15, no livro do Gênesis a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e de José no Egito. José é um dos 12 filhos de Jacó. Depois Moisés e a libertação do Egito, Josué e a conquista da terra prometida, as 12 tribos e o período dos juízes, o reino unido, Saul, Davi e Salomão, o reino dividido, reino do norte Israel, reino do sul Judá, a dispersão, ou mais precisamente o fim do reino do norte, o cativeiro do reino do sul na Babilônia. Essas três figuras fundamentais aí, Neemias, Esdras e Zorobabel, e depois os 400 anos de silêncio. São esses 12 itens que contam para você, ou que talvez nós poderíamos dividir toda a história do Velho Testamento em 12 capítulos. 12 capítulos, ou mais precisamente 10 capítulos, porque o proto-evangelho e os 400 anos de silêncio não há muito que a gente falar. Então, se você entender, se você localizar as personagens e os eventos bíblicos dentro desses 12 capítulos, você entende a história e a construção de Israel. Então, o Gênesis vai contar para você Abraão, Isaac e Jacó. Deus está construindo um povo. Ele promete a Abraão: farei de você uma grande nação. Bom, então ele tem que ter filho. O filho de Abraão tem que ter filho também. E os netos de Abraão também tem que ter filhos. Então ele está construindo um povo, né? Então o livro do Gênesis conta a história desses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com um detalhe muito interessante: Sara, mulher de Abraão, era estéril. Rebeca, mulher de Isaac, era estéril. Raquel, mulher de Jacó, era estéril. Ana, que vem a ser mãe de Samuel, era estéril. Então eu quero abrir um parênteses, que muito difícil eu falar para vocês o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Então presta atenção. Presta atenção. Lembra que eu disse desde o começo que o importante de você ler a Bíblia não é apenas você conhecer um capítulo ou um versículo, é você entender a lógica da Escritura. É você entender essa história no seu todo.
Porque as partes dessa história, elas só fazem sentido no seu todo. E quando você pega uma parte e tira do todo, e tenta aplicar esta partezinha para você hoje, essa partezinha fora do todo, ela se perdeu. A verdade que ela contém é uma verdade dentro do todo. Se você tira do todo, essa verdade aqui se dilui e perde sentido. Quero dar um exemplo. Eu digo assim: Deus cuida de nós da mesma forma que cuidou de Moisés, de Daniel na cova dos leões e do cego de Jericó. Será verdade isso? Será verdade que Deus cuida de nós do mesmo jeito que cuidou de Moisés? Quem aqui se aventuraria a pegar o seu filho de colo e colocar num berço e depositá-lo no rio Tietê? Ninguém. Mesmo aqueles que dizem, Deus cuida de nós do mesmo jeito que cuidou de Moisés. Bom, então coloca o seu filho num bercinho lá no rio Tietê. Não, não vou fazer isso. Por que não? Deus não cuida do seu filho do mesmo jeito que ele cuidou de Moisés? Então ele vai fazer com que a filha do governador ache o seu filho. Quem sabe até a filha da presidente da república vai achar o seu filho e vai criá-lo. Quem sabe o seu filhinho vai se tornar presidente da república, porque vai ser criado em Brasília e vai ter uma formação política que não teria se fosse educado por você na sua casa. Quer dizer, essa é a lógica. Mas compreende que ela é absolutamente ilógica, sem sentido, que quando, por exemplo, uma mulher que é estéril hoje diz assim: Deus vai fazer o meu ventre fértil. Por quê? Porque o ventre de Sara era estéril e Deus o fez fértil. O ventre de Rebeca era estéril e Deus o fez fértil. O ventre de Raquel era estéril e Deus o fez fértil. Então, o meu ventre... Não pode se comparar em hipótese alguma o ventre de uma mulher hoje com o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel. Por quê? Porque o ventre de Sara dá à luz Isaac, o ventre de Rebeca dá à luz Jacó, e o ventre de Raquel dá à luz José. E quem são essas figuras? São os nossos patriarcas. São os camaradas que dão origem ao povo que vai ser o ventre do Messias. Então, por que é que Deus escolhe ou faz com que o ventre de Sara, de Rebeca e de Raquel sejam ventres estéreis? Para que não haja nenhuma dúvida na tradição de Israel, que foi a mão de Deus quem trouxe à luz aquela criança, que não foi um processo natural de formação de descendência, foi um processo natural, mas não fosse uma intervenção direta do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não existiria nem Isaac, nem Jacó e nem José. Dá para entender isso? Será que é tão difícil? Mas assim, pastor, isso é muito cruel. Quer dizer que uma mulher hoje que não pode ter filhos, não pode orar para que Deus faça o seu ventre fértil? Pode orar. Eu diria não apenas que ela pode orar, mas ela deve orar. E se você perguntar, mas o senhor acha que Deus hoje pode fazer um ventre estéril de uma mulher tornar-se fértil e ela gerar filhos? Eu vou dizer, não só acho que pode, como acredito que tem feito, mas isso não se compara e não pode ser extraído da afirmação de que o ventre daquelas mulheres, deu para entender? Porque aqui nós estamos falando de personalidades fundamentais na história da redenção. Não é na história do Brasil, não é na história dos judeus, não é na história da Palestina, é na história da redenção cósmica. Então Moisés, Abraão, o rei Davi, esses caras são de outro nível, deu para entender? São de outro naipe. Por quê? Porque Jesus entra em Jerusalém aclamado como o filho de Davi. Então esse Davi lá atrás
era outro tipo de gente, que tinha com Deus um relacionamento de outra categoria, que serve como referência e balizamento para nós, mas nós temos que olhar para eles como figuras que estão presentes na história da redenção. Então Gênesis conta a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, ok? Êxodo vai contar para nós a história da libertação com Moisés, porque quando José vai para o Egito, lá a descendência de Abraão, Isaac e Jacó se multiplica, por isso é que eles ficam lá escravos 420 anos, certo? Um povo que nasce, porque, veja, por que esse povo tem que nascer no Egito e tem que nascer escravo? Porque ele se multiplica sem identidade. Ele não tem identidade. Ele ainda não tem terra, ele não tem legislação, ele não tem cultura religiosa, ele não sabe como prestar culto ao seu Deus. Israel passou 420 anos no Egito, e ele não sabia, Israel, durante 420 anos, não sabia como prestar culto ao seu Deus. Não sabia. Não tinha terra. Tudo que Israel sabia enquanto estava no Egito é que eles não eram egípcios. E que aqueles deuses do Egito não eram os deuses deles. Que aquela comida do Egito não era a comida deles. Que aquelas leis do Estado egípcio não eram as leis deles. Eles sabiam que eles eram descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, e que o Deus que falou com os antepassados deles estava em silêncio, deixando-os ali escravizados. Eles não sabiam mais nada. Eles eram, durante 420 anos de escravidão no Egito, eles são um barro mole, um barro muito mole. Mas depois de 420 anos é que vem Moisés, tira esse povo do Egito, e no Sinai ele recebe as tábuas da lei, e ali no deserto ele recebe instruções de organizar os sacerdotes, recebe instruções de quais são as ofertas que devem ser oferecidas a esse Deus, recebe instruções de como deve se organizar a nação-estado, ou Estado-nação de Israel. Então ali é com Moisés, que tem início a construção dos elementos políticos, dos elementos religiosos e dos elementos éticos de Israel. A lei de Moisés tem essa conotação tríplice. É uma lei política que organiza uma nação como Estado, é uma lei religiosa que ensina como o Deus deve ser adorado, e é uma lei ética que estabelece os fundamentos de relações sociais daquela nação. É lá com Moisés. Então veja que é importante, porque que Israel tem que estar escrava no Egito, para que ela saia do Egito sem saber como se organizar, sem saber como cultuar e sem saber direito quais são os critérios e valores éticos que constituirão a sua identidade de nação. É Moisés o grande legislador. Não é à toa que Moisés tem esta importância para toda a tradição judaica. Moisés é a maior biografia judaica de todos os tempos, não sem razão. Moisés
Moisés é o grande legislador. Ele estabelece as bases éticas, políticas e religiosas de Israel. Com Moisés, então, celebra-se a Páscoa, que é a principal festa de Israel. E o que é uma festa? Uma festa é um elemento pedagógico na liturgia do povo. Por quê? Porque qual é a nossa principal festa cristã? É a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, quando partimos o pão e o vinho, não é isso? De onde Jesus tira a nossa principal celebração? Da Páscoa judaica. Quem ensina o povo de Israel a celebrar a Páscoa? Moisés. Está claro? É em Moisés e no livro dos Levíticos que tem toda a estrutura sacerdotal, os sacrifícios que precisam ser oferecidos a esse Deus, as ofertas que precisam ser oferecidas a esse Deus, para a situação X, oferta X, para a situação Y, oferta Y, para quem é rico, oferta A, para quem é pobre, oferta Z. E tem todo o cerimonial religioso que Moisés vai ensinar para esse povo, e é em números, enquanto esse povo está ali pelo deserto, que Moisés recebe orientação para o tabernáculo e a arca da aliança, que vai ser transportada por todo o deserto, com essa tenda móvel, que monta e desmonta à medida que o povo anda. A tenda, o tabernáculo desmonta. É um templo móvel, tabernáculo, são tendas. Então é com Moisés que essas bases estão aí sendo lançadas, e é com Moisés que se constrói os fundamentos e as bases da religião de Israel: os sacrifícios, os sacerdotes, o sábado e o tabernáculo, que na nossa linguagem da IBAB são os 4 elementos: o culto, o clero, o domingo e o templo. Jesus explode esses 4 fundamentos e cria uma experiência de espiritualidade que não mais depende de sacrifícios, nem de sacerdotes, nem de um dia santo e nem de um lugar santo. No lugar do tabernáculo, aí depois com Davi e Salomão vai aparecer o templo, Mas é com Moisés que acontece isso. Depois de Moisés vem Josué e a conquista da terra prometida. Então veja, tem um povo aqui 420 anos escravo no Egito, ele não tem identidade nenhuma. Não tem identidade política, não tem identidade religiosa, não tem identidade social, ética, moral. Ele é escravo, ele está debaixo de uma outra cultura, de uma outra política, de uma outra religião. Aí esse povo é liberto. Aí ele chega no deserto. No deserto ele recebe a sua lei, e ele recebe orientação política, religiosa e social, ética. Aí sim ele entra na sua terra. Aí ele recebe a sua terra, e Josué é o grande comandante da entrada na terra. E quando esse povo entra na terra com Josué, a terra é dividida, e surge então e começa na história desse povo um período dos juízes, em que a terra está dividida entre as tribos, 11 tribos, porque os levitas não tinham terra para cultivar, eles viviam dos dízimos das outras 11 tribos, Então, são 12 tribos, e a terra dividida, e os juízes é que governam, correto? São clãs e são juízes, são governos temporários, são governos transitórios, Até que ao final do período dos juízes, esse povo clama por um rei, e em vez de 12 estados, esse povo quer um governo central e único. Então esse povo clama por um rei. Aí entra o período de o Reino Unido,
O Reino Unido é um período de 120 anos em que reinam Saul, Davi e Salomão. 40 anos para Saul, 40 anos para Davi, 40 anos para Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se divide. Roboão, seu filho, fica com 2 tribos no reino do sul, chamado Judá, cuja capital é Jerusalém. E Jeroboão fica com 10 tribos no reino do norte, chamado Israel, cuja capital é Samaria. Então vamos recapitular: escravidão no Egito, deserto, entra em Canaã, período dos juízes, Reino Unido, 120 anos, Saul, Davi e Salomão, e aqui o reino se divide. Reino do norte passa a se chamar Israel, Reino do sul passa a se chamar Judá. Capital do Reino do sul, Jerusalém. Capital do Reino do norte, Samaria. O reino se divide. É aqui, nesse período do reino dividido, que a coisa se complica bastante. E é aí, nesse período do reino dividido, que falam os profetas. Há os profetas que profetizam para o norte, os profetas que profetizam para o sul, os profetas que profetizam antes do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, durante o exílio da Babilônia. Por quê? Porque aqui, olha, o reino do norte, no ano 722 antes de Cristo, ele é conquistado pela Assíria. Capital da Assíria mesmo, alguém lembra? Nínive. Aí você entende por que é que o Jonas queria que todos os ninivitas fossem para o inferno. Por quê? Porque a Assíria invade o reino do norte. Invasão, você sabe o que é invasão? O que nós chamamos de invasões bárbaras, né? Queimar tudo, estuprar todas as mulheres, matar todos os idosos, escravizar e matar todas as crianças, matar todos os guerreiros. Isso é uma invasão, e dar um espalha-brasa para tomar conta da terra. Então você imagina, Jonas é um profeta que profetizou para o reino do norte. Jonas era um profeta do norte. Então a Assíria matou a mulher dele, os filhos dele, os pais dele, tomou a casa dele, a terra dele, a fazenda dele, tacou fogo em tudo. E Deus fala para ele: agora vai lá para os assírios em Nínive e diga para eles que eu os amo. E aí o Jonas diz assim: justo eu, quero mais que esse povo todo vá para o inferno. Então você entende por que Jonas tem essa revolta contra Nínive? Porque ele era um profeta do norte, tá certo? No ano, e veja, dispersão do reino do norte eu coloquei entre colchetes fim, porque a política externa da Assíria era espalhar o povo e ficar com a terra. Então esse povo é espalhado e ele se torna um povo miscigenado. Aí por que esse povo miscigenado está espalhado? É um judeu que vai, um hebreu, um judeu israelita que vai casar com um brasileiro, com um alemão, com um japonês. E aí ele, depois que a Assíria é destruída pela Babilônia, que é um império subsequente, esse filho do judeu com o japonês volta para sua terra e vai morar onde? Em Samaria. Aí quando ele mora em Samaria, ele acha que ele é judeu. O judeu mesmo, judeu, filho de judeu com judia, vai dizer: tu é filho de judeu com japonês, tu não é judeu coisa nenhuma, tu é samaritano. Aí você vai entender a briga lá no Novo Testamento com os samaritanos e a rixa que existe entre os judeus e os samaritanos. É aqui que tem origem, nesse
nessa dispersão e nessa dissolução do reino do norte aqui, por causa do Império Assírio. No ano 587 a.C., a Babilônia tem uma outra política externa. Ela vai lá, invade uma terra, pega o povo e leva escravo para trabalhar lá na Babilônia. Isso aí, o povo de Israel fica exilado na Babilônia 70 anos. E depois, esse povo volta da Babilônia, depois de 70 anos, com Neemias, Esdras e Zorobabel. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esdras traz o povo da Babilônia de volta para Jerusalém. E Zorobabel reconstrói o templo de Salomão, que foi construído lá naquele período do Reino Unido. E aí nós entramos em 400 anos de silêncio. Os profetas, eles estão aí identificados, os profetas pré-exílicos. Obadias, que profetiza contra a nação de Edom. Amós, Oséias e Joel, que profetizam para o reino do norte. Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, ali Amós, Oséias, Joel, reino do norte. Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias para o reino do sul. Durante o exílio, as profecias de Ezequiel e Daniel. Se você olhar Daniel, você vai ver que ele está na Babilônia. Lembra que ele se recusa a comer a comida do rei, na corte de Nabucodonosor. Ele está no exílio da Babilônia, ele está profetizando de lá. É ele que diz e descobre que o exílio vai durar 70 anos, porque ele lê os escritos de Jeremias, que é um profeta pré-exílico, e Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas que profetizam depois da volta da Babilônia. Por isso você lê Ageu dizendo que o povo não quer reconstruir o templo, e etc, etc, etc. Então, recapitulando tudo, essas são as prateleiras, eu diria. Essas 12, mais precisamente 10, do 2 ao 11, essas são as prateleiras onde, quando você estiver lendo um trecho da Bíblia, aí você pega esse roteiro e diz: onde esse trecho se encaixa? O que está acontecendo com o povo de Israel enquanto eu estou lendo Números? Por exemplo, você está lendo Números, o povo está onde? Está na Babilônia? Não, está onde? Se você está lendo Números, ele está onde? Ele está no deserto lá, perambulando. Se você está lendo Êxodo, ele está saindo do Egito, né? Se você está lendo Samuel, Crônicas, você está no Reino Unido. Se você está lendo Segundo de Samuel, você já está reino dividido, a história dos reis de Israel. Se você está lendo Reis, você já está no reino dividido. Entendeu? Então eu penso que estes aqui são os marcos que delimitam uma fronteira onde a história da Bíblia acontece. Eu voltaria à minha afirmação primeira, fundamental, que é: você não pode desconsiderar essa história de Israel, porque essa história de Israel é que constrói a identidade do Messias, né? Então, como você pode entender o sacrifício de Jesus na cruz se você não entende o sistema sacrificial de Israel? Como você pode entender Hebreus se você não entende Levíticos? Como você pode entender a igreja como templo do Espírito Santo se você não entende o templo de Jerusalém e o tabernáculo? Então eu quero terminar só com essa referência entre o tabernáculo, o templo e a igreja. Veja como é interessante, por exemplo, na sua Bíblia, João capítulo 14. O que diz João capítulo 14? A casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar para vocês.
Vou e volto. E quando eu voltar, eu estarei com vocês e vocês estarão comigo. Casa do meu pai, João capítulo 14. Os lugares que Jesus preparou para nós na casa do seu pai. Casa do meu pai quer dizer o quê? Você acha que Jesus está falando sobre o quê? Alguém tem ideia? Ele mesmo. Ele está falando sobre ele mesmo. O que mais? Ele está falando do céu. Do templo. Ele está falando do templo. Então, a gente não pode pegar João 14, pegar a expressão casa do meu pai e interpretar sem entender toda a construção de Israel. Por quê? Pense o seguinte: um judeu na Palestina no tempo de Jesus, no Monte Sião, em Jerusalém, quando ouvisse a expressão casa do meu pai, ele pensaria no céu? Ele pensaria em Jesus, o Messias, ou ele pensaria no templo de Salomão? Ele pensaria no templo de Salomão. Lembra-se que quando Jesus entra no templo, ele expulsa os vendilhões do templo? E quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele faz uma declaração. E qual é a declaração que Jesus faz? Vocês lembram? A casa do meu pai seria chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões e salteadores. Então, Jesus disse, casa do meu pai é templo. É o templo. Casa do meu pai é o templo. Se você pega na sua Bíblia João capítulo 2, versículos de 19 a 21, Jesus passa em frente ao templo e ele diz: derrubem esse templo e eu construo de novo em 3 dias. Aí eles dizem assim: não, mas esse templo demorou 46 anos para ser construído. O templo ao qual eles estão se referindo é o templo de Zorobabel. É a reconstrução do templo, é o templo de Zorobabel. 46 anos. Aí eles dizem assim: mas esse templo demorou 46 anos, como é que o senhor vai reconstruir de novo em 3 dias? Aí João faz um comentário: mas ele falava a respeito do seu corpo. Então, agora pega João 2, 19 a 21. A casa do meu pai é o templo. E João 14, a casa do meu pai é o quê? É o templo. Um templo que ele vai construir em quanto tempo? 3 dias. 3 dias faz você lembrar do quê? Morte e ressurreição. Então quando Jesus diz: eu vou preparar lugar e volto, quanto tempo demora para ele ir e voltar? 3 dias. Ele vai quando morre e volta quando? Quando ressuscita. Quando ele ressuscita, ele tem o seu corpo vivo. E onde ele está, nós estamos. E por isso é que os apóstolos, todos eles vão interpretar que o templo é a igreja, e a igreja é o templo para a habitação de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Que a igreja é um templo santo para a habitação de Deus em espírito. A igreja, que é o corpo vivo de Cristo, é também um templo vivo, em que Deus habita pelo seu espírito. É por isso que Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, vai dizer que nós somos um templo de pedras vivas. Então João 14 está falando do quê? Do céu? Não, está falando do quê? Da igreja. Aonde tem lugar para todo mundo? Na igreja de Jesus. Porque o corpo vivo de Cristo é um corpo que reúne pessoas de toda a tribo, raça, língua e nação. Então tem morada para todo mundo. O templo de Jerusalém não era
um templo com morada para todo mundo. O templo de Jerusalém era um templo em que os judeus ficavam no pátio. Os sacerdotes entravam no templo, e no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Aí Jesus diz: olha, esse templo aqui de Jerusalém não tem lugar para todo mundo, mas eu vou derrubar esse templo e eu vou construir um outro em 3 dias, e no templo que eu vou construir novo, a nova casa do meu Pai, vai ter lugar para todo mundo. Então qual é a nova casa do Pai? Não é o céu, é a igreja, é o corpo vivo de Cristo, um corpo que Jesus constrói quando vai na sua morte e volta na sua ressurreição ao 3º dia. Mais interessante ainda é você entender o que quer dizer João capítulo 1, versículo 14. O que diz João capítulo 1, versículo 14? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe que se você for ler João capítulo 1, versículo 14, você vai encontrar lá que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, montou sua tenda entre nós. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era esse templo móvel que Israel, enquanto peregrinava pelo deserto, onde a glória de Deus estava e se manifestava no tabernáculo, tá certo? Então a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, e essa glória de Deus manifesta no tabernáculo, no meio do povo, era uma glória que circulava, que andava no meio do povo, era uma glória que não tinha endereço fixo, não é isso? Aí quando perguntam para Jesus: aonde você mora? Ele fala: eu não moro, eu circulo. As raposas têm onde morar e as aves do céu têm onde morar, mas o Filho do Homem não tem onde morar. O Filho do Homem, ele não tem endereço, ele tabernacula, ele tabernaculou, ele montou tenda. A glória de Deus é ambulante no meio do povo, igual no tabernáculo. Veja que quando você vai entendendo os elementos que foram plantados por Deus na história de Israel, você vai entendendo Jesus. E veja que interessante, né? De quem é a ideia do tabernáculo no Velho Testamento? De quem é a ideia do tabernáculo? É de Deus. Quem que manda Moisés construir o tabernáculo? É Deus. A ideia do tabernáculo é de Deus. De quem é a ideia do templo? É de Davi. E se você ler 1 de Samuel capítulo 7, você vai ver uma história muito engraçada, em que o Natã, profeta, vai visitar Davi. E quando chega lá, o Davi diz assim para o profeta Natã: tive uma ideia, Natã, eu vou construir para Deus uma casa maravilhosa, porque Deus está morando numa tenda, num tabernáculo. Vou construir para ele um templo maravilhoso. E o Natã, o que fala para ele? Boa ideia, rei. O senhor só tem boa ideia, o senhor é um rei, o senhor é o cara. E o Natã vai dormir. Quando o Natã vai dormir, Deus fala com ele, fala: que papo é esse de construir templo para mim? Por um acaso eu pedi algum templo? Eu pedi? Eu não pedi. Não tive ideia de templo. Templo é um negócio fixo. É o meu endereço fixo. Eu não tenho endereço fixo, Natã. Eu circulo no meio do povo. O meu nome é mobilidade. Por isso é que Jesus, quando olha o templo de Jerusalém, ele fala: isso aí, ó, pode destruir, pode derrubar. Isso aí é endereço fixo para Deus. O Deus não tem endereço fixo. Deus não tem morada. Deus circula. A glória de Deus é ambulante. A glória de Deus está onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Filho de Deus. E lá o Filho de Deus está no meio deles, e a glória de Deus está ali.
Aí você tem que entender o tabernáculo, tem que entender o templo para entender Jesus, entender João, entendeu? Para pegar. Aí você tira Jesus da sua tradição judaica. Faz de conta que você pega só o Novo Testamento e você não sabe nada sobre os sacerdotes, sobre o sábado, sobre o templo, sobre o tabernáculo. Você não sabe nada disso. Jesus é o quê? É uma incógnita, é uma coisa que não dá para entender. E aí você vai interpretar Jesus sem esse background judaico. Você vai interpretar das maneiras mais diversas e vai chegar às conclusões mais absurdas que nós estamos vendo aí acontecer. Então hoje, quando você olha para o movimento evangélico no Brasil, ele é um movimento veterotestamentário. Ele não é um movimento de Jesus. Você vê as novas denominações evangélicas poderosas, ricas, milionárias, qual a primeira coisa que elas fazem? Constroem catedrais. Constroem catedrais. E essas denominações ricas, poderosas e milionárias, elas se fundamentam em quê? Numa personalidade carismática, que é o bispo, que é o apóstolo. Agora tem o pai apóstolo, tem o apóstolo do Brasil. Daqui a pouco, sei lá o que vai ter. Mas lembrar aquela piada lá que eu contei outro dia, que estava o rabino e o padre no avião. Aí o rabino perguntou para o padre: se você for um bom padre, o que você pode ser? Se eu for um bom padre, eu posso me tornar bispo. Se você for um bom bispo, posso me tornar arcebispo. Se você for um bom arcebispo, eu posso me tornar cardeal. Se você for um bom cardeal, posso me tornar monsenhor ou cardeal top. E se você for um bom cardeal assim, top, eu posso ser papa. E se você for um bom papa, se for um bom papa, você quer o quê? Que eu seja Jesus? Um dos nossos rabinos foi. Então, eu tô achando que a qualquer hora, um dos nossos apóstolos top vai achar que é Jesus. Eles constroem catedrais, eles arrumam mantos, eles colocam candelabros lá nos seus santuários, você entende o que está acontecendo? Meu Deus do céu, literalmente nós somos seguidores de Jesus, não somos seguidores de Moisés. Nós não vivemos mais nessa dispensação dos sacrifícios, dos sacerdotes, do templo e do sábado. Nós somos o povo da liberdade em Cristo Jesus. A nossa aliança não é no Sinai, é no Calvário. O nosso pacto não é o da lei, é o da graça. É no sangue de Jesus e não no sangue dos animais sacrificados. Hoje os animais sacrificados são o povo pobre, ignorante e crédulo, com singeleza de alma do nosso país. Gente abusada espiritualmente e sacrificada no altar da religião, que precisa desesperadamente ouvir o Evangelho da graça de Deus. Então, por que é importante conhecer a Bíblia? Eu espero que esteja absolutamente claro para você por que é importante conhecer a Bíblia Sagrada. Por que é importante conhecer o Velho Testamento? Porque sem o Velho Testamento você não consegue saber quem é Jesus. E sem entender a profundidade do pacto mosaico e da lei, você não consegue entender o pacto em Jesus e a aliança da graça de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, abra o nosso entendimento e nos conduza à liberdade que há em Cristo Jesus. Amém.